Glória a Deus, a paz do Senhor. Oh, aleluias. Até que enfim conseguimos estar aqui neste momento, glorificando o nome do Senhor Jesus, louvando, bendizendo seu santo nome. Louvo ao Senhor pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor contigo. Glória a Deus, né? Se você não é inscrito nesse canal, eu convido a você se inscrever. Ele é simples, básico, mas a palavra do Senhor, ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. Isso diz a palavra do Senhor. E é ela que tem poder de mudar, de libertar a tua vida. Amém, amados? Então, em nome do Senhor Jesus, seja ali, um missionário, né? Um compartilhador desta palavra, né? Converse com seus amigos, para que a gente possa estar alcançando mais vidas e vidas que possam ouvir a palavra do Senhor e se identificar com ela e deixar Jesus entrar, deixar o Espírito Santo fazer a obra por completo, amém? Bom, nós estamos assim fazendo um estudo, né, sobre mulheres da Bíblia, né, pontos positivos, negativos. E como é o início, nós temos em Êxodo falando sobre Moisés hoje, né? Já falamos do nascimento dele, o como que a mãe dele era tremendo, né? Porque não é para qualquer um ter uma mulher que entregue o seu filho para ver salvar a sua vida, mas ela preferiu sacrificar, né? Deixar o seu filho. Porém, hoje nós não vamos mais falar de Joquebede, mas nós vamos falar da esposa de Moisés. Conta-se na palavra do Senhor em Êxodo 2, do versículo 11 em diante, né? Fala que Moisés, depois que ele matou o egípcio, ele fugiu para a terra de Midian. E lá ele conheceu a sua esposa, né? No versículo 16 diz assim: o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, aos quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e o enxotaram dali. Enxotaram. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho, tendo elas voltado a Reuel, seu pai, né, o pai de Zípora, né, que é a esposa de Moisés, e voltou para a casa do pai dela e comentou o que tinha passado, né, que o homem, né, foi e defendeu a elas, né, ela e suas irmãs. E aí o pai dela disse no versículo 20: e onde está ele? Disse às filhas: porque deixaste lá o homem? Chama-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés a sua filha Zípora. Hoje nós vamos falar sobre Zípora. Mas como, pastora, se na palavra do Senhor fala tão pouco sobre ela? Fala sobre esses relatos aqui, né? De quem era essa esposa, o nome dela, Zípora. E depois vai comentar sobre a experiência de Moisés, né? Moisés, quando Deus fala com ele na sarça ardente e dá uma incumbência que só um homem de temor poderia ouvir e obedecer. Moisés deixou ali a família de Zípora, a Zípora com seu pai Jetro, e foi fazer aquilo que o nosso Deus o mandou. E para mim, a maior lição aqui, amados, é ver como uma mulher de Deus, ela prefere obedecer do que sacrificar. Zípora é uma grande lição para os dias de hoje, para muitas mulheres de sacerdotes hoje. Sabe? Não é fácil um chamado. Não é fácil as mulheres que são casadas com homens que têm um chamado possam entender e aceitar aquele chamado.
Até porque a palavra do Senhor diz que somos uma só carne com os nossos esposos. E se nós não aceitarmos os chamados do nosso esposo, assim como Zípora, ela, imagine, será que hoje tem mulher para isso? Olha, esposa, estou indo. Eu ouvi a voz do nosso Deus e estou indo para uma terra que Ele me mandou, para o Egito, voltar no lugar do perigo. Imagina o coração dessa esposa. Mas ela acreditou no chamado do seu esposo. Ela entendeu que o nosso Deus Todo-Poderoso o chamou e ela preferiu obedecer. E consta aqui nos relatos da palavra do Senhor que bem depois em que o povo foi liberto, aí o que aconteceu? O Senhor novamente, já em Êxodo 18, olha, nós estamos no capítulo 2, No capítulo 18, Deus, toca no coração de Moisés. Moisés vai e manda chamar a sua esposa, e o seu sogro Jetro veio e trouxe a Zípora. Zípora, ela passou por muitas lutas, não só a ausência do seu esposo num chamado mirabolante do Senhor, mas eu vejo que não é para qualquer mulher. Amadas, hoje tem muitas mulheres que por muito menos não conseguem entender o chamado do seu esposo, por muito menos. Hoje muitos homens de Deus têm um chamado parcial, trabalham, vivem para a sua família. Hoje o lema da maioria dos sacerdotes e de muitos que falam que é Deus acima de todas as coisas, que eu não entendo até mesmo como ser acima de tudo, mas falam que a família é como base. Mas quando tem entre Deus e a família, muitos deixam os planos de Deus porque não querem perder a família. E nisso muitos se enganam com isso, porque pensam estar ouvindo a voz de Deus e muitas vezes eles acabam querendo se divertir, colocar qualquer coisa. Muitas mulheres não têm um olhar espiritual e acaba sufocando ou atrapalhando a obra que Deus tem na vida de um homem de Deus, porque não consegue entender o chamado do seu esposo. E aí é o perigo. Eu já vi muitos casais que colocavam a família acima de tudo, pensando que era vontade de Deus, hoje estarem separados, porque não colocou Deus acima de todas as coisas. Eu creio que quando o Senhor colocou essa lei, que amarás ao teu Deus de toda a sua mente, todo o seu pensamento, todos os seus esforços, não é qualquer coisa, amados. É para um chamado ser por excelência. E essa mulher com excelência eu posso falar que ela foi uma esposa de um homem em que não negou o chamado e teve um apoio da sua esposa. Esse é o ponto positivo da Zípora. Também vemos nos relatos da Escritura do Senhor, de Êxodo 18 em diante, sobre uma luta que Zípora passou. Porém, na palavra do Senhor não diz que ela falou um A. Quem a defendeu foi Moisés, quando a sua própria irmã, o seu irmão, a Miriam e o seu irmão Arão, vieram a questionar porque ela era a escolhida de Moisés, sendo que ela era uma coxita, uma mulher em que eles não aceitavam. E diz a palavra do Senhor que o nosso Deus se levantou do trono e a defendeu. Defendeu o ministério de Moisés, que ele era o cabeça. Então, a afronta que estavam jogando sobre Zípora veio para Moisés como cabeça. E é assim que o marido em uma só carne deve ser com sua esposa. E ela com certeza deve ter se sentido muito bem acolhida. E aí a palavra do Senhor diz que na mesma hora o Senhor tomou aquela afronta para si e deu lepra em Arão e Miriam. E Miriam
e ela até foi expulsa, né, do meio do Senhor, porque naquele tempo a lei era muito radical, né, e se pecasse, principalmente com lepra, já tinha que ser separado. E aí eu vejo uma mulher de Deus chamada Zípora, pouco citada, mas quando se fala do esposo, que é uma só carne com ela, nós entendemos que chamado é esse, né? E você também tem um chamado? E você tem entendido o chamado do seu esposo? Você tem entendido aquilo que o Senhor tem para vocês? Que nós possamos entender que quando Deus está no controle, mesmo que nós possamos sofrer muitas vezes com o chamado, é melhor obedecer do que sacrificar. Talvez você também esteja se perguntando, mas eu não tenho chamado. Mas o Senhor te chamou para fazer o ID do Senhor. E só de você poder compartilhar essa palavra, você já está ganhando uma alma, você sabia? Então seja um canal de bênção do Senhor. Ajuda a propagar este canal. É simples, mas é de coração. Palavra revelada do trono da glória do Senhor. E eu tenho certeza que orando agora, você vai ser tocada pelo seu chamado e por tudo aquilo que o Senhor tem para você nesse momento. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, estou aqui para fazer a sua vontade, Pai. Pai, que o teu Espírito Santo possa tocar essa minha irmã, esse meu irmão. Pai querido, que essa palavra possa ir ao encontro e incomodá-los, ó Pai. Se eles têm um chamado, onde eles têm que colocar o Senhor em primeiro lugar. Papai querido, que eles entendam, Senhor, que quando nós obedecemos, nós somos, ó Pai querido, abençoados, guardados pela potente mão do Senhor. Somos honrados, ó Pai. Somos, ó Pai querido, curados. Somos, ó Pai querido, trabalhados por Ti, revestido pelo Teu poder para fazer tudo aquilo segundo a Tua vontade. Pai, que nós possamos ser um pouquinho como a Zípora, Pai, que entendeu o chamado do seu esposo e preferiu obedecer. E ela foi como uma mulher de excelência para o seu esposo, dando apoio. Tenho certeza, papai, que Moisés só foi quem ele foi, primeiro por temer ao Senhor e te obedecer, com certeza. Mas em segundo lugar, porque tinha uma esposa de coração aberto à tua vontade. Que nós possamos fazer a tua vontade em o nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe, Deus seja louvado pela sua vida. Ajude a propagar esse canal, se inscreva se você não é inscrito e que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao teu coração, como falou com o meu. Está aqui, ó. Estou fazendo estudo, amados. Zípora. E a próxima palavra será de Miriam. Deus te abençoe, Deus seja louvado pela tua vida. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja para com todos nós e nós venhamos tomar posse dizendo amém. Deus abençoe e até o próximo encontro, em nome de Jesus.